Um avião comercial M-11 lotado de passageiros se preparava para pousar em meio a uma tempestade violenta, mas no segundo seguinte, tudo saiu do controle. O que caiu foi o voo 642 da China Airlines. O acidente deixou 3 mortos e mais de 50 feridos graves. Os sobreviventes jamais esqueceriam aqueles momentos de terror. O mais chocante é que esse já era o 4º acidente fatal da companhia desde 1993, elevando o número total de vítimas para 469 pessoas. Na época, todos faziam a mesma pergunta: o que estava acontecendo com a China Airlines? E afinal, o que realmente aconteceu a bordo naquela noite? Era 22 de agosto de 1999. No aeroporto Don Mueang, em Bangkok, o voo 642 aguardava a autorização para partir. O comandante era o italiano Gerardo Laudi, de 57 anos, veterano com mais de 17.000 horas de voo. Ao seu lado estava o copiloto Liu Cheng-heis, de 36 anos, com mais de 4.600 horas acumuladas. A aeronave era um McDonnell Douglas M-11 de 3 motores e 7 anos de uso. O avião ainda mantinha a pintura da Mandarin Airlines, porque havia sido transferido recentemente para a China Airlines e ainda não tinha sido repintado. Na década de 1990, a empresa enfrentava uma grave crise de segurança operacional. Em poucos anos, uma sequência de acidentes envolvendo erros de pilotagem e falhas operacionais havia abalado sua reputação. Para recuperar a confiança do público, a companhia passou a contratar pilotos estrangeiros e profissionais treinados na aviação civil. Naquele dia, havia 300 passageiros e 15 tripulantes a bordo. O voo partiria de Bangkok com destino final a Taipei, realizando uma escala em Hong Kong. Enquanto isso, os pilotos acompanhavam atentamente as previsões meteorológicas. A tempestade tropical Sam se aproximava de Hong Kong, trazendo chuvas intensas, rajadas violentas e ventos próximos de 65 km/h. Diversas aeronaves já haviam arremetido ou sido desviadas para outros aeroportos devido às condições extremamente perigosas. Preocupado, o comandante decidiu abastecer combustível extra. Assim, poderiam permanecer em espera ou até seguir diretamente para Taipei caso fosse necessário. Às 15h40, o voo 642 decolou normalmente e subiu para 37.000 pés de altitude. Durante boa parte da viagem, tudo ocorreu sem incidentes e os passageiros aproveitaram o trajeto tranquilamente. Porém, às 18h14, durante a aproximação para Hong Kong, a situação começou a mudar completamente. Os relatórios indicavam ventos fortes, turbulência severa e risco elevado de wind shear, um fenômeno extremamente perigoso que altera repentinamente a velocidade e a direção do vento. Mesmo com as condições se deteriorando, o comandante decidiu prosseguir. Usando o radar meteorológico, a tripulação desviou de grandes áreas de tempestade e continuou a descida. Inicialmente planejavam pousar na pista 25 esquerda, mas uma confusão durante os briefings levou a dúvidas sobre qual pista realmente estava autorizada. Pouco depois, a aeronave foi transferida para o controle de aproximação de Hong Kong. Quanto mais se aproximavam do aeroporto, pior ficava o clima. Ventos cada vez mais fortes faziam o M-11 balançar violentamente. Passageiros gritavam enquanto a aeronave parecia uma montanha-russa no meio das nuvens. Ao atravessar a camada de tempestade, os pilotos receberam um alerta preocupante. Outra aeronave havia sido atingida por um raio poucos minutos antes. Mesmo assim, continuaram a aproximação. A visibilidade havia caído para apenas 1.600 metros. As rajadas de vento ultrapassavam os limites recomendados para pouso com vento cruzado. Ainda assim, o comandante optou por seguir. A 1.000 pés de altura,
A chuva era tão intensa que quase não era possível enxergar a pista. A cerca de 700 pés, o piloto desligou o piloto automático e assumiu o controle manual da aeronave. A aeronave era constantemente empurrada para os lados pelo vento. O comandante fazia correções sem parar para manter o avião alinhado com a pista. Para compensar o vento lateral, utilizava a técnica conhecida como crab. Nessa técnica, o nariz da aeronave permanece apontado contra o vento durante a aproximação. Tudo parecia indicar que o pouso aconteceria em poucos segundos, mas então veio o desastre. A cerca de 300 pés de altitude, um forte wind shear fez a velocidade do avião cair repentinamente. O copiloto alertou imediatamente sobre a perda de velocidade. O comandante respondeu aumentando a potência dos motores, mas logo em seguida o sistema automático reduziu novamente o empuxo. Em condições tão extremas, essas oscilações de velocidade se tornaram extremamente perigosas e deixaram a aeronave em uma situação crítica. Quando o avião estava a apenas 50 pés do solo, a velocidade caiu mais uma vez. A razão de descida disparou para aproximadamente 800 pés por minuto. O comandante tentou suavizar o toque final, mas já era tarde demais. Às 18h43, o voo 642 atingiu a pista inclinado para a direita. Todo o peso da aeronave foi concentrado no trem de pouso direito. O impacto foi brutal e o trem de pouso quebrou instantaneamente. A asa sofreu danos graves e grandes quantidades de combustível começaram a vazar. Faíscas produzidas pelo atrito com a pista incendiaram o combustível derramado e o fogo começou a se espalhar rapidamente. Em poucos segundos, o avião virou de cabeça para baixo e continuou deslizando pela pista envolto em chamas. Quando finalmente parou, o fogo já consumia grande parte da fuselagem. Equipes de emergência chegaram ao local em apenas 1 minuto. O incêndio foi controlado rapidamente e os socorristas iniciaram o resgate dos passageiros. A própria chuva intensa acabou ajudando a conter as chamas. Dos 315 ocupantes, 3 perderam a vida e mais de 50 ficaram feridos. A investigação apontou uma combinação de fatores envolvendo falhas humanas, problemas operacionais e condições meteorológicas extremas. Houve falhas de comunicação entre a tripulação e o controle de tráfego aéreo, confusão durante os briefings e decisões equivocadas durante a aproximação. Além disso, a resposta ao wind shear não foi a mais adequada. Os investigadores concluíram que o comandante não conseguiu reduzir a alta razão de descida a tempo. Segundo o manual do M-11, naquele momento deveria ter aplicado mais potência imediatamente para estabilizar a aeronave. Além disso, abaixo de 50 pés, o sistema automático reduziu o empuxo dos motores. Isso fez a aeronave perder cerca de 37 km/h de velocidade justamente no momento mais crítico da aproximação. Após mais de 5 anos de investigação, as autoridades recomendaram melhorias no treinamento das tripulações para operações em condições meteorológicas severas, especialmente em situações envolvendo wind shear e pousos complexos. Entretanto, o comandante discordou das conclusões. Ele alegou que o M-11 possuía falhas de projeto que dificultavam a recuperação de altas razões de descida durante o pouso, mantendo a controvérsia viva até hoje. Por isso, mesmo décadas depois, o acidente do voo 642 continua cercado por debates e questionamentos. Nossos sentimentos a todas as vítimas e familiares envolvidos nessa tragédia. E como sempre, esperamos que cada voo comercial chegue ao seu destino em segurança e que todos possam retornar para casa em paz.